Olá, queridas irmãs e queridos irmãos inscritos aqui no canal Clavam Vídeos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada de conhecimento espiritual. Hoje daremos início ao estudo do capítulo 4 do maravilhoso livro Mecanismos da Mediunidade, mergulhando no fascinante tema da matéria mental. Juntos, vamos compreender que o pensamento não é uma simples abstração, mas sim uma poderosa força criadora, uma matéria sutil e o alicerce vivo de todas as realizações, tanto no plano físico quanto no plano extrafísico. Antes de iniciarmos nossa reflexão, elevemos a nossa mente em uma prece curta e serena. Pai amado, reconhecemos neste instante o pensamento imensurável do Criador, que vibra nos fundamentos da vida e sustenta este vasto oceano de força mental no qual todos nós vivemos e nos manifestamos. Pedimos que nos conceda a lucidez e a sabedoria necessárias para assumirmos a nossa responsabilidade sobre as ondas mentais que emitimos a cada instante, guiando nossas criações para o bem. Que assim seja. Para que possamos absorver toda a riqueza deste ensinamento, a leitura e a análise profunda deste capítulo serão conduzidas pelo expositor André Luiz Ruiz, através de trechos selecionados do programa O Espírito da Letra. Como o conteúdo é vasto e exige reflexão, este vídeo traz a primeira parte do estudo do capítulo 4, preparando vocês para absorverem cada detalhe com calma. A continuação e conclusão deste capítulo ficarão para o nosso próximo vídeo. Acomode-se, abra o seu coração e vamos juntos a este profundo mergulho de luz. O pensamento do Criador. André Luiz, nesse primeiro subtítulo, está dizendo o seguinte, que o universo é um todo formado por forças em movimento, expressando o pensamento do Criador. Veja só, o universo é uma coisa que deriva do pensamento do Criador, sendo a matéria mental aquela onde se plasmam as criações temporárias destinadas à nossa necessidade de progresso. Em todos os níveis do universo, desde o grande até o pequenininho, do macro ao micro, a eterna sabedoria estrutura sistemas e formas. Veja só, ele estrutura, ela gera, ela cria estruturas que formam sistemas, formas, nas quais se encontra também a inteligência humana, possuidora da faculdade de mentalizar e de cocriar, criar junto, usando os recursos disponíveis àquele ambiente em que ele está vivendo, a sua vida ambiente. O pensamento ilimitado do Criador vibra, criando tudo. E nesse plasma divino, vibra também o pensamento limitado da criatura, integrando o vasto oceano de força mental, no qual os poderes do espírito se manifestam. Veja só que interessante. Aqui vocês estão vendo essa criação maravilhosa. Você não vai ver na tela, mas o Livro dos Espíritos, já na sua primeira questão, nos traz justamente esta noção basilar para todo o restante da obra de Kardec. Kardec pergunta: que é Deus? E os espíritos superiores respondem exatamente que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência, aquilo que é capaz de pensar, de criar com um poder mental. Deus é inteligência. Deus não é um velho barbudo, não é uma força sem uma definição que você possa nortear o seu raciocínio.
Deus é a inteligência suprema. Ou seja, o que uma inteligência produz tem um significado, tem um sentido lógico. Porque tudo aquilo que nós fazemos está atrelado a uma série de elementos que permitem que você compreenda o seu mecanismo. A casualidade não produz um efeito inteligente. E você sabe dizer que aquilo que você está vendo não foi fruto de uma ação mental de alguém. É apenas o resultado de uma força aleatória. Você olha para um campo e você vê um monte de troncos espalhados de árvores, jogados ao acaso lá, cada um de um tamanho, cada um em um local. Você sabe que aquilo foi o acaso. Mas você olha para o mesmo campo e você vê todas as árvores enfileiradas, todas elas, em linha retinha. Você percebe que elas não podem nascer assim. Alguém as plantou com essa finalidade de estarem alinhadas. Então você sabe que não foi o acaso que deu origem a isto. E da mesma forma, olhando o universo todo, com todas as suas estruturas, com todas as leis que o homem da ciência vai descobrindo, você percebe que não pode ter sido o acaso quem construiu todas estas coisas. Tudo está regido por leis tão intrincadas, tão precisas, que o homem pode, inclusive, fazer cálculos com base nelas. Daí, então, é importante pensar, se o pensamento do Criador gera todo este ambiente, essa é a matéria mental. E nessa matéria mental estão todas as coisas, estão todos os seres, todas as coisas da criação. E mais adiante, um pouquinho no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar na mesma parte, o que é o espírito? Ou como nós, né? O espírito. E os espíritos respondem, quem é o espírito? Ou o que é o espírito? E eles dizem, o espírito é o princípio inteligente. Deus, o Criador, é a inteligência suprema, é a maior. E o espírito, a criatura, é o princípio inteligente. Então, o princípio inteligente possui capacitações próprias da inteligência e, em tamanho menor, no microcosmo, ele também pode exercer este poder criador, co-criando em cima daquilo que o Criador fez. É isso que André Luiz está explicando aqui, nesse primeiro subtítulo. Então agora nós vamos ao capítulo, o capítulo 4, Matéria Mental, no texto original, escrito pelo Espírito André Luiz. Acompanhe comigo o slide. Pensamento do Criador. Identificando o fluido elementar, ele chama o fluido elementar ou hálito divino, como base mantenedora de todas as associações da forma, de todas as combinações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. O universo é um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. E, superpondo a este universo a sua grandeza indevassável, inacessível, encontraremos a matéria mental. A matéria mental está em cima deste universo já plasmado. A matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias, adstritas, referentes, unidas à nossa necessidade de progresso. No macrocosmo e no microcosmo, sondamos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis
para a estruturação de sistemas e formas em variedade infinita de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar, de criar com a mente, de co-criar, apoderando-se desses recursos próprios da vida do ambiente. O homem, então, atuará dentro daquilo que ele tem à sua volta. Ele vai se apoderar desta força mental e dessa matéria mental e ele irá usá-la criando aquilo que ele acha adequado àquele momento de evolução dele. Nos fundamentos da criação, nos alicerces, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento menor, o pensamento limitado, mensurável da criatura, a se constituir no vasto oceano da força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Aí termina esse primeiro subtítulo. E para que você possa meditar comigo, imagine o seguinte: imagine uma pessoa que tem muito dinheiro, um magnata, tem dinheiro que ele pode fazer o que ele quiser. Então ele escolhe uma região na Terra e ele diz: vou montar uma escola aqui. O dinheiro dele vai sustentar, ele vai comprar o terreno, ele vai contratar engenheiros, ele vai fazer um projeto. Aí ele vai dizer: olha, eu quero uma escola que vá desde os mais infantis dos seres até a formação mais elevada das criaturas. Portanto, vocês vão ter que preparar várias salas e vários ambientes para cada um destes níveis, desde os pré-elementais, os que chegam na escola com 2 anos, 3 anos, até os que vão se formar em cursos superiores, fazer PhD, essa escola tem que ter tudo. Então, para ele tem recurso, ele contrata os técnicos, desde os engenheiros, desde os que vão pensar a escola, desde os que vão olhar qual é a posição melhor, fazem inúmeros projetos. E então ele aprova um dos projetos que ele acha o melhor dentro daquilo que ele deseja. Você vê que para fazer isto, ele não vai ser ele que vai cavar o chão, ele apenas vai dizer: eu tenho um recurso, vocês vão fazer e eu vou honrar o pagamento das despesas. Então todos começam a trabalhar. Aí, aquela história, né? Vamos fazer aqui. Então eles separam uma parte do terreno, constroem a parte do primário, a parte elementar, depois a parte secundária, depois eles vão fazendo outros blocos, com vistas à quantidade de alunos que eles pensam que possa estudar naquela escola. Aí o que acontece? Ele vai precisar, além dos que vão construir, dos funcionários, dos pedreiros, dos ajudantes, dos engenheiros, dos eletricistas, dos encanadores, de tudo isto que vai estar envolvido neste processo. E, obviamente, todos estes que vão fazer o projeto, eles já têm que ter aprendido a ler, escrever, a calcular, porque senão não adianta, eles vão fazer bobagem. Eles já terão estudado, eles não vão precisar da escola, mas eles vão construir a escola. Aí, então, o que acontece? Chegou o fim do serviço, tudo pronto. E agora temos que pôr professores. Então vamos buscar mestres, pessoas qualificadas, pessoas que saibam ensinar, e vamos colocar em todas as salas para modelar o curso, ver a pedagogia, ver o desenvolvimento dos assuntos, dos temas, como vamos fazer paulatinamente a evolução da inteligência de cada um dos que estão ali. E por fim, depois de tudo estruturado, diretor pedagógico, diretor de ensino, diretor de assuntos, laboratórios, tudo prontinho, aí vão chegar os alunos. Quando o aluno chega na sua sala, e podem existir 3, 4, 5 salas de primário, por exemplo, cada sala tem o seu professor. Cada professor tem o seu jeito de ensinar.
A matéria eles têm que passar é a mesma, porém, como eles vão chegar a isso, cada um faz da sua forma. E os alunos que estão lá, cada um vai ter um professor naquele grupo e eles vão desenvolver as atividades. E cada um vai poder fazer a sua letrinha, fazer o seu desenho no caderno. Então, as crianças mesmo do primário, elas não sabem de toda a estrutura que foi montada. Porém, toda essa estrutura dá a ela a base da carteira, do caderno, do lápis, da caneta, para ela poder pintar, para ela poder brincar, para ela fazer o que ela desejar. Então, ela está criando também, porque esta é uma das funções da escola, ajudar a estimular o aluno, a ele também gerar coisas, gerar pensamentos, e ela está fazendo isso no nível da criança. A criança vai para a escola, ela vai assimilar uma carga de ensinamentos e depois vai usar esta carga de ensinamentos para gerar outras coisas. Nós vemos, por exemplo, nos anos intermediários, fazem feiras de ciência, os alunos são estimulados a produzir experimentos, a fazer maquetes, a criar vulcões, a fazer interpretações do terreno com lagos, com ilhas, e levar depois para que todos possam ver, cada um apresenta a sua criação, estão co-criando em cima da escola que já está lá. Essa é uma pequena comparação entre aquilo que um homem muito poderoso, com muito dinheiro, pode fecundar e tudo mais que vai ter que ser usado para que esta vontade se torne realidade para todos os níveis. Entende o que significa? Então, é uma coisa bastante inspiradora. E, na sequência, o subtítulo que vem a seguir fala do pensamento das criaturas. Até então, nós estamos vendo o pensamento do Criador. Porém, antes de entrarmos no pensamento das criaturas, eu gostaria que você visse uma imagem que vai inspirar nossa reflexão, inclusive na comparação que acabamos de fazer. Uma imagem que está já dentro do conhecimento científico que o homem possui através de suas inúmeras pesquisas. Estes cientistas descobriram algo interessante. Nós estamos trabalhando com coisas materiais, densas, com elétrons, etc. Porém, eles descobriram que esta área visível e densa do universo onde nós estamos, ela é equivalente a uma fração de tudo que existe, uma pequena fração. Agora, a grande parte do universo é constituída de uma coisa que eles não sabem dizer o que, mas eles têm a noção de que existe, que se chama matéria negra, matéria escura. E essa matéria escura, então é matéria, ela é decorrente de uma outra coisa que eles não sabem como que ela se estrutura, mas que se chama energia escura. Energia escura. A energia escura se transforma em matéria escura, que por sua vez se transforma em matéria que eles chamam matéria bariônica, matéria densa, matéria visível, onde estão os gases, os átomos, as estrelas. Veja só essa imagem que nós vamos pôr para você aí na tela. Olha só, 73% do universo é composto de energia escura, 23% é de matéria escura, 3,6% é composto de gás intergaláctico. Gás já é uma matéria densa, já tem átomo estruturado, mas é gás. E somente 0,4% representa a matéria densa que nós conhecemos como estrelas, planetas, etc. Ou seja, nós, seres humanos, que existimos neste planeta pequeno, há um número de 8 bilhões quase de encarnados, nós estamos encarnados em um pequeno ponto de matéria densa que está dentro desse 0,4% de todas as estrelas. Os cientistas atualmente consideram que no universo existe 200
trilhões de estrelas. E eles sabem que estão errados, que é muito mais. Mas se você imaginar 200 trilhões de estrelas, todas elas de matéria bariônica, átomos, elétrons, núcleos com prótons, nêutrons, tudo isso compõe 0,4% de todo o universo. Será que eles não estão chegando mais ou menos no que o Livro dos Espíritos nos está explicando sobre a matéria primitiva, a energia formadora de todas as coisas, esse pensamento de Deus, que seria aquele estruturante, a matéria que é a matéria mental, que é vinda do Criador, dá estrutura ao longo de todos estes níveis de densidades diferentes, da energia escura para a matéria escura, para a matéria densa, matéria bariônica, e depois de gás para a matéria densa de forma material, né, com o atrito mais íntimo dos átomos. Será que não poderíamos pensar nisso? Veja só, o Livro dos Espíritos vai falar sobre isso também. Acompanhe aí no nosso resumo algumas passagens que nós trouxemos para você ler comigo aí sobre o Livro dos Espíritos. Vamos ver. Olha só, a pergunta número 30, Kardec indaga: a matéria é formada de um só ou de vários elementos? A matéria, a nossa matéria densa. E eles respondem: a matéria é formada de um só elemento primitivo. Existe só um elemento primitivo. Os corpos que vocês consideram como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas são transformações da matéria primitiva. Elemento é aquilo que é básico, que não tem mais nada a ser dividido. Não, eles não são. Eles são transformações da matéria primitiva. Aí a pergunta 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Dizem os espíritos na resposta à questão 31. São modificações que as moléculas elementares, aquelas da matéria primitiva, sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. Matéria primitiva, quem sabe é a energia escura que os cientistas agora definem. Na sequência, vamos ver a pergunta seguinte, 32. Kardec não se cansa de escarafunchar, e ele então pergunta: diante disto, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que as modificações de uma só e mesma substância primitiva? Tudo isso de diferente que a gente vê na matéria é apenas pelas modificações de uma única matéria primitiva? E os espíritos respondem: sim, sem dúvida. E que não existem senão pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro a acha ruim. Alguns veem azul o que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para os outros. Vejam só, ele está dizendo, como nós temos um organismo que pode registrar as coisas com pequenas variações pela sua acuidade ou não dos órgãos, alguns percebem coisas que os outros não notam. Alguns sentem sabores que os outros não percebem. É isto que ele está dizendo. Nós só temos essa variação de matérias e de estruturas porque nós temos órgãos capazes de captá-las. E às vezes, em função das peculiaridades de cada órgão, captaremos de formas diferentes. Imagine que você use um óculos de lente azulada. Você vai achar que tudo tem um tom azul. Isso é muito comum quando você usa aquelas lentes que elas escurecem quando você está no sol, elas têm um efeito fotocromático, fica escuro para defender o seu olho da claridade. Aí você entra em casa, onde o ambiente é mais
já mais isolado da claridade, e você fala assim, nossa, está escuro aqui, vamos acender a luz. Você vai lá e acende a luz. Mas a pessoa que está lá dentro diz, não, está claro. É que você está olhando com um óculos que ficou escuro no sol. Aí você tira o óculos e fala, nossa, não, está claro mesmo. É que o óculos ficou escuro. É, exatamente. O óculos escuro faz você querer acender a luz de casa, pensando que está tudo escuro. É o que André Luiz e os espíritos também estão dizendo na resposta a essa questão de Kardec. Tudo é a transformação de uma única matéria primitiva, ou fluido cósmico universal, matéria elementar primitiva, como queiram chamá-la. Mas tem mais uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu quero que você acompanhe aí. É a pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E os Espíritos respondem sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Isso sim é aquilo que os antigos pensadores da Terra, os filósofos do passado diziam, que tudo está em tudo. Do mesmo jeito que é em cima é embaixo, do mesmo jeito que é embaixo é em cima. Hermes Trismegisto falava disto. Já os antigos tinham essa noção de que todas estas coisas derivam umas das outras. E nós encontraremos aqui, neste subtítulo do pensamento do Criador, nós encontraremos já essa noção. Agora vamos para o resumo do segundo subtítulo, que é o pensamento da criatura. Vamos lá, acompanhe a leitura na tela. O pensamento das criaturas. André Luiz vai dizer nesse subtítulo isto que nós procuramos resumir aqui, olha. Do princípio elementar divino, fluindo no campo cósmico, daquele princípio que nós vimos aqui, aquela grande força, matéria mental, o princípio elementar divino, fluindo no campo cósmico, encontramos as energias que produzem, ainda de forma incompreendida, a eletricidade e o magnetismo, ao mesmo tempo em que da matéria mental das criaturas decorrem o pensamento ou o fluxo energético do campo espiritual de cada um, variando sua escala nos diversos tipos de ondas. As criaturas também produzem campos eletromagnéticos com o seu pensamento, é o que ele está dizendo aqui. E esta variação de campo estará demonstrada nos diversos tipos de ondas que cada criatura, e não está falando só dos reencarnados, está falando das criaturas divinas, podem produzir. Desde os raios super ultra curtos das legiões angélicas, passando pelas oscilações curtas, médias e longas da mente humana, chegando às ondas fragmentárias dos animais. Olha que interessante. Enquanto o campo divino estabelece todo um patamar básico para que todos possam agir, as criaturas, dependendo do seu grau evolutivo, atuam em frequências específicas, produzindo campos eletromagnéticos com o seu pensamento. E olha que interessante, as legiões angélicas vibram numa velocidade super ultra curta de onda. Já as outras inteligências menos avançadas vibram em ondas curtas, médias e longas. E os próprios animais que estão chegando, ainda sem serem totalmente racionais, mas estão chegando, como nós vimos no livro anterior, Evolução em Dois Mundos, estão chegando ao exercício do raciocínio, eles usam ondas fragmentárias. Agora, eu vou mostrar para vocês uma imagem que ilustra esse caráter. Dá uma olhadinha aí. Olha só, o espectro eletromagnético. As ondas ultra super curtas dos raios gama à direita, olha como elas são pequenininhas e rápidas. Olha, o comprimento da onda, 10 elevado a menos 12 metros. É 0,000000001. É uma onda muito apertadinha. Uma velocidade muito intensa. E assim vem os raios gama, ultravioleta, o visível, o infravisível, o infravermelho, o micro-ondas e o rádio. Cada vez as ondas vão ficando mais longas. E aí você vai percebendo que a zona visível
que está lá embaixo, naquele espectro do azul até o laranja, o vermelho, é onde nós estamos, em 0,5 vezes 10 a menos 6, é o espectro visível. É a onda média, onda curta, onda longa. E as ondas dos animais, que estarão, vamos dizer assim, exercitando inicialmente a produção ondulatória da frequência que lhes é própria, ou seja, tem pouca capacidade ainda de manter um pensamento completo. Então eles soltam impulsos fragmentários. André Luiz está explicando exatamente isto. Na sequência ainda do nosso resumo, vamos ver aquilo que André Luiz continua dizendo. Os seres angelicais atuam tanto no micro como no macrocosmo, em nome da sabedoria excelsa, produzindo as condições adequadas à expansão, sustentação e projeção da vida em todas as esferas da natureza, cumprindo seus projetos evolutivos superiores. São os construtores daquela escola, os engenheiros, os pedagogos, os que vão fazer as instalações mais avançadas, prevendo tudo. São estes os espíritos angelicais. Já a mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, atua sobre os mananciais do planeta, aprimorando-lhe os recursos e evoluindo na direção do plano angélico, fazendo esses que estão ali na escolinha começarem a aprender para um dia se formarem tão profundamente que eles se tornem professores na escola, não apenas alunos. Aprimorando então os recursos angélicos daqueles que estão no planeta e evoluindo na direção do plano angélico. E ao mesmo tempo, a mente embrionária dos animais, sob a influência dos homens, começa a subir nessa evolução através dos serviços nas regiões inferiores da Terra, na busca das conquistas da humanidade. Ou seja, é uma grande escada de Jacó, em que cada um vai subindo um degrau, ajudado pelo que está à frente. Os seres angélicos estruturam tudo, ajudam o ser humano a ter a estrutura boa para ele poder cuidar. Aí vem os seres menos avançados que vão trabalhando ou como professores, ou como instrutores, ou como assistentes. E depois tem os pequenininhos lá, que não estão sabendo nada, e eles vão receber os ensinamentos. Todo é um conjunto. Olha que coisa linda. Agora nós vamos ler o que André Luiz falou neste subtítulo. Acompanhem comigo. Está no livro agora, hein? Pensamento das criaturas. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, examinamos, de modo imperfeito, as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres. E, da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um. Então veja só, ele está dizendo, se você examina o pensamento divino, você vai detectar energias e forças que vão produzir eletricidade e magnetismo combinadas. As duas coisas se combinam. Eletricidade e magnetismo, que a gente ainda não sabe definir qual é a origem, quando você estuda o campo cósmico do pensamento do Criador. Porém, quando você vai ao pensamento da criatura, você vai ver que ele também produz um pensamento energético, um fluxo de energia do campo espiritual de cada um. Volta no texto aí, vamos lá. Estudamos da matéria mental dos seres criados o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem ou classificarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias, incompletas dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, sempre arroja, expele, projeta de si determinados pensamentos ou raios descontínuos, flashes de raios mentais.
Os espíritos aperfeiçoados, que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino, trabalham no micro e no macrocosmo em nome da sabedoria superior, da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e variadas à expansão, sustentação e projeção da vida. São os campos galácticos, as coisas que vão sendo organizadas por essas inteligências sublimes nas variadas esferas da natureza, no rastro, na busca de aquisições celestiais próprias deste trabalho, que, por enquanto, nós ainda estamos muito longe de perceber. Agora, a mente dos homens, aqui não são já os seres angélicos, são os seres humanos, a mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo, no conjunto de recursos do planeta em particular, aprimorando-lhe os recursos na direção do plano angélico. O homem vai melhorando as coisas para um dia chegar à angelitude. E a mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, hierarquiza-se em serviços nas regiões inferiores da Terra, no rumo das conquistas da humanidade. Os animais vão chegar a ser humanos, os seres humanos vão chegar a ser angelicais, e assim a evolução vai se processando. Interessante, não é? Que bacana tudo isso. Agora a gente vai para o outro subtítulo, corpúsculos mentais. Esse vai ser o resumo que você vai acompanhar comigo na leitura. Vamos lá? Corpúsculos mentais. O pensamento é o agente essencial de todas as realizações nos planos físico e extrafísico. No entanto, o pensamento é matéria mental, respondendo às leis de formação das cargas magnéticas ou dos átomos que prevalecem sob nova forma, representando um mar de energia sutil onde tudo existe, inclusive os elementos desconhecidos da química deste mundo. Existem elementos que a gente ainda não conhece. O pensamento se expressa através de corpúsculos atômicos, que são, no plano físico ou no plano mental, combinações de cargas positivas e negativas. André Luiz nomeará, ele vai chamar estes corpúsculos de núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais. Núcleos mentais, prótons mentais, nêutrons mentais, pósitrons mentais, elétrons mentais e fótons mentais, indicando que a nossa aura energética é o resultado desse tecido de correntes atômicas sutis do pensamento, dentro das normas que correspondem à lei dos quanta de energia e dos princípios da mecânica ondulatória, que lhe dão frequência e cor peculiares. Assim, cada pessoa, pelo pensamento e pela vontade, estabelece a sua própria onda mental. E é isso que ele nos está dizendo. E agora a gente vai ler no livro esse mesmo subtítulo. Acompanhe comigo. Corpúsculos mentais. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento como agente essencial. Entretanto, esse pensamento é ainda matéria, a matéria mental, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob agora um novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos, identificamos elementos que transcendem ou ultrapassam o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Existem elementos que o homem ainda não conhece. Temos ainda aqui as formações corpusculares, os corpúsculos atômicos, como base nos sistemas atômicos de diferentes condições vibratórias, considerando os átomos, tanto no plano físico quanto no plano mental, como combinações de carga positiva e negativa. Olha que ele diz, o átomo é uma combinação de energia positiva e negativa.
Isso nos compele naturalmente a denominar tais princípios de núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais, em vista de não termos uma terminologia analógica adequada para a estruturação mais segura dos nossos apontamentos. Assim é que o halo vital, ou a aura de cada criatura, permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Essas forças, em constantes movimentos sincrônicos ou estados de agitação pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria dela. E aqui nós terminamos o primeiro programa do capítulo 4. Chegamos ao fim desta primeira parte do nosso mergulho no capítulo 4. Como vimos nas luminosas explicações, a grande lição que devemos guardar hoje é compreender que o pensamento está longe de ser algo abstrato. Ele é, de fato, matéria mental, uma força viva, plástica e dinâmica. É através dessa matéria sutil que nós cocriamos a nossa realidade a cada instante, interagindo diretamente com o vasto oceano do fluido cósmico universal. O nosso pensamento é o alicerce vivo de todas as realizações, tanto no plano físico quanto no extrafísico. Agradeço de coração a cada irmão e irmã aqui do canal Clavan Vídeos que nos acompanhou até o fim deste estudo tão profundo. Se este conteúdo tocou a sua alma e ampliou a sua visão espiritual, peço gentilmente que deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem você ama. A sua atitude simples é fundamental para nos ajudar a espalhar a luz do conhecimento espírita para mais corações que buscam consolo e verdade. E preparem-se, pois nossa jornada está apenas começando. No nosso próximo vídeo, daremos continuidade ao estudo da segunda parte do capítulo 4. Vamos mergulhar ainda mais fundo e explorar os corpúsculos mentais, desvendando o poder das formas pensamento e da indução mental. Você descobrirá o impacto prático que as suas emissões mentais têm na sua vida diária e como elas definem, minuto a minuto, a sua sintonia espiritual e as companhias invisíveis que caminham ao seu lado. O que está por vir mudará a forma como você enxerga a si mesmo. Para encerrar nosso encontro, elevemos nossos corações em uma prece serena. Mestre Jesus e amados mentores espirituais, pedimos que nos auxiliem na vigilância constante dos nossos pensamentos, que possamos manter a nossa matéria mental sempre voltada para o bem, para a paz e para o amor incondicional durante toda esta semana, produzindo reflexos de cura e luz ao nosso redor. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro.